Queridos, em primeiro lugar, vamos entender juntos aqui a importância que a Bíblia dá, presta atenção, a importância que a Bíblia dá a respeito daquilo que sai da nossa boca. Antes de nós entrarmos na mensagem, vamos fazer uma introdução, dando ênfase no que a Bíblia, a importância que a Bíblia dá, que a palavra de Deus fala sobre aquilo que, a respeito daquilo que sai da nossa boca. Eu creio, tá, queridos, isso dentro do meu coração, que nós recebemos aquilo que nós declaramos. Presta atenção. Nós recebemos aquilo que nós declaramos. Tá? E por que eu creio nisso? Eu creio nisso porque a palavra de Deus, Marcos 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23, assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que disser, assim será feito. Amém? Diga assim comigo, repita assim comigo, diga assim, diga assim, assim será feito. Ou assim lhe será feito. Eu queria que você pegasse esse finalzinho, assim lhe será feito, e receba isso nessa noite como uma promessa de Deus na sua vida. Então, eu acredito que Deus, Ele vela pela sua palavra. Eu acredito que Deus, Ele zela para que a sua palavra se cumpra fielmente em nossas vidas. Tudo aquilo que foi liberado da parte de Deus, Ele vai velar para que se cumpra a sua palavra. A Bíblia, ela dá muita importância por aquilo que sai da nossa boca. Tá? Abre comigo aí em Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21, versículo 23. Olha só, olha o que Salomão diz aqui. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Tá? Isso é para a gente entender o que a Bíblia, a ênfase que a Bíblia dá, a importância que ela dá daquilo que sai da nossa boca. Salomão diz: o que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Amém? Agora, mais um versículo para a gente ver aqui. Eu quero que você veja comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 12, o versículo 36 e 37. Mateus 12, versículo 36. Diz assim: digo-vos que toda palavra frivolada que proferem aos homens, dela darão conta no dia do juízo.
porque pelas tuas palavras serão justificados, e pelas suas palavras serás condenado. Olha a ênfase, olha a importância que a Bíblia dá, aqui no caso o próprio Jesus falando, que pelas nossas palavras, por aquilo que sai da nossa boca, nós seremos julgados, nós seremos condenados ou justificados. Quem tem isso, diga amém. Glória a Deus. Queridos, esses dois exemplos para a gente introduzir essa palavra. Eu falei para vocês que essa promessa de Deus acerca de assim, né? Assim como você declara, assim como você libera uma palavra, quando você pede algo para Deus, você crendo, a Bíblia diz que assim lhe será feito. Isso, né? Eu disse para vocês que eu queria que vocês recebessem como uma promessa de Deus. E na verdade é uma promessa de que quando a gente libera a palavra, se a gente crer e não duvidar em nosso coração, daquele jeito, assim será concedido, assim será feito. Amém? Amém ou amém? Quem concorda com isso, diga amém. Tá. Mas eu quero que você, ao mesmo tempo que você recebe como uma promessa na sua vida, saiba que essa promessa, ela pode ser uma faca de dois gumes. O que é uma faca de dois gumes, pastor? Uma faca é uma espada de dois gumes, de dois fios. Ela corta para os dois lados. Então, isso pode ser tanto para o bem, quanto para o mal. Porque, assim, se eu sou uma pessoa, tá, que só determino, eu só libero palavras negativas na minha vida, só coisa ruim, é exatamente isso que vai acontecer na minha vida. Olha só, assim lhe será feita uma promessa, mas pode ser uma espada de dois gumes. Ela tanto pode agir ao meu favor, como pode agir contra, dependendo daquilo que eu falo. Podemos estar concordando com Deus nas nossas palavras ou discordando dele. A verdade é que no livro de Malaquias, né, no livro de Malaquias, queria que você abrisse comigo também, Malaquias capítulo 2, Malaquias capítulo 2, versículo 17. Olha o que diz aí. O Senhor diz assim, através do profeta: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que te enfadamos? Presta atenção. Nós podemos enfadar, quer dizer cansar. Parece que o Senhor está cansado, né, das suas palavras, das nossas palavras, tá? Cansado das nossas palavras. E em Malaquias, capítulo 3, próprio livro de Malaquias agora, mas capítulo 3, no versículo 17, não, no versículo 13, diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra a ti. Por que eu li esses dois versículos? Eu queria que você refletisse na sua vida e falasse assim: olha, aqui está dizendo que o povo, desse povo, tinha palavras duras contra o Senhor, e essa passagem está dizendo que o Senhor estava cansado, né, ou enfadado, né, o profeta dizendo: vocês enfadam o Senhor com as suas palavras. As suas palavras estão sendo duras contra o Senhor.
Talvez você está olhando o pastor dizendo, pastor, mas eu nunca falei palavras duras contra o Senhor. Pelo contrário, eu vou orar, eu quero exaltar o Senhor, quero, né, bem dizê-lo. E talvez na sua cabeça não venha algum momento que você tenha falado palavras duras, né, contra o Senhor. Mas a verdade, queridos, é que a nossa, né, as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, tem que andar em conformidade. Presta atenção. Então, olha só, as nossas palavras, ela tem que estar em conformidade com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Presta atenção. Talvez você fale assim, olha pastor, essa palavra ela me perturba, porque eu nunca falei palavras, eu nunca liberei palavras duras contra o Senhor. E eu não sei porquê, né, essa mensagem, e porquê que vem essa mensagem dizendo que o Senhor está enfadado, né, com as nossas palavras. E eu queria convidar você nessa noite a refletir comigo e se lembrar, né, de todas as vezes, né, de todas as vezes que você usou a sua boca para proferir palavras negativas na sua vida ou na vida da sua família. Eu queria convidar você a refletir comigo se as suas palavras realmente têm sido duras perante o Senhor, não no sentido que você está xingando, Deus, eu não acredito que o Senhor é um caralho, dessa forma. Mas todas as vezes que aquilo que sai da sua boca são palavras negativas, talvez alguns de nós desenvolvemos um padrão, presta atenção, um padrão de conversas negativas para as nossas vidas. Como disse o tema da palavra, há poder em suas palavras. Né? Há poder em suas palavras. E muitas das vezes, queridos, o que acontece? As nossas palavras, elas estão em discordância com a palavra de Deus. Diga assim, como assim, pastor? Pode perguntar mais forte, como assim, pastor? Presta atenção. A nossa palavra, ela tem poder. E eu queria que você respondesse só para você mesmo. Que você reflita e responda só para você mesmo. Quantas vezes na sua vida, né, mesmo depois de crente, o seu vocabulário tem usado esse tipo de palavra? Assim, eu não posso. Tem uma coisa para você conquistar na vida e falar assim, eu não posso. Eu tenho medo. Não vai dar certo. A minha vida está uma merda. Eu sou burro. Quantas vezes você usou essa palavra? Só o básico. Presta atenção. Quero que você responda só para você mesmo. No decorrer da sua vida, você usou, eu não posso. Tenho medo. Não tenho dinheiro. Sou fraco. Eu sou pobre. Não vai dar certo. Minha vida é uma merda. Eu sou um burro. Você está entendendo? Há poder na palavra. Há poder na palavra que sai da nossa boca. Queridos, presta atenção. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, isso não é errado, tá? A gente vem para a igreja com o objetivo de conquistar alguma coisa. Não é errado. É claro que o nosso alvo é Cristo, tá? O nosso alvo é Cristo. A gente vem para adorar, a gente vem para buscar, mas nós estamos na terra. E na terra nós temos necessidades. Na terra nós temos objetivos, nós temos metas, nós temos que conquistar coisas, muitas vezes, até mesmo para a nossa sobrevivência, até mesmo
para o bem-estar da nossa família, para a nossa saúde. E pedir para coisas para Deus não é um erro. Mas eu queria que você entendesse algo. Por que tem muita gente que pede para Deus e não recebe? Pede mal, mas pede mal por quê? Não é porque não está pedindo a coisa certa, é porque, ao mesmo tempo que pede, não crê verdadeiramente que pode receber. E as palavras que saem da sua boca não estão em conformidade com a palavra de Deus, não estão em concordância com a palavra de Deus, não estão de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus em Amós, capítulo 3, versículo 3, ela diz assim: poderão andar dois juntos se não estão de acordo? É óbvio que não. Agora, como eu vou caminhar com Deus se eu não estou de acordo com Ele? Por quê? Porque a Bíblia diz que eu sou um vencedor. Aí, no meu dia a dia, eu declaro que eu sou incapaz de vencer. Tem concordância nessas palavras? Não tem concordância. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por que muitas vezes, quando é para eu conquistar, eu falo assim, não, eu não posso, isso não é para mim. Não, eu não estou capacitado, né? Eu não sou inteligente o suficiente para fazer isso, ou para fazer aquilo. Quem está entendendo isso? Vai para a escola e fala assim, eu não consigo fazer essa prova porque eu sou burro. Aí se intitula como burro, como idiota. Está em conformidade com a palavra de Deus? Não. Eu tenho medo. Mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Quem entende isso, diga amém. Então, querido, por isso que muitas vezes nós pedimos, nós clamamos, mas muitas vezes não recebemos, porque não estamos em conformidade com a palavra de Deus. É necessário concordar com o Senhor para receber dele vitórias, bênção e suprimento. Sabe, queridos, nós não temos esse perfil, né, dessas igrejas que ficam explorando muito mais a fé das pessoas nessa questão financeira, né? Mas eu queria que você entendesse também que Deus não tem prazer na miséria de ninguém. A gente precisa entender também que Deus não tem prazer de ver um filho dele, um ungido dele, padecendo necessidade aqui nessa terra, sofrendo privações, falta de suprimento de recursos, por não entender a sua palavra. E saber que esse mesmo Deus que nos promete salvação e vida eterna, não foi somente isso que Ele nos prometeu. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tem muita promessa de Deus que nós precisamos adquirir. Precisamos conquistar. Só que eu quero que você entenda que a ação de Deus, ela não é unilateral para as nossas vidas. Tem uma participação nossa nesse processo. A graça, a salvação, sim, ela é única, exclusiva, dependente de Deus. Não tem o que eu faça para ser salvo. Mas, se eu sou filho de Deus, eu sou um salvo, todas as promessas contidas na Bíblia, ela é para mim. E muitas vezes eu estou em discordância com Deus, em discordância com a sua palavra, porque a minha boca tem liberado palavras negativas na minha vida. Palavras que vão trazer, ao invés de trazer bênção, vão trazer para a minha vida o quê? Maldição. Quem entende isso, diga amém. Então é necessário concordar com o Senhor para receber dele vitória e bênção e suprimento.
Hoje o Espírito Santo, ele nos exorta a começar a afirmar o que o Senhor disse a nosso respeito. Eu quero que você repita assim comigo, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Ele tem poder nas suas palavras. Quem crê nisso também? Tem poder naquilo que você declara. Há poder nas suas palavras. Se você dizer assim, olha, por exemplo, você vai dizer assim, eu não posso pagar as minhas contas. Não vai pagar. O salário não vai dar. Se eu disser assim, é a minha enxaqueca, é a minha dor de cabeça, é sua. Você vai ficar com ela para sempre. É a minha doença, é o meu câncer. Né? Nossa, isso... Irmãos, nós precisamos entender que a palavra tem poder. Quando eu declaro que eu não vou conseguir pagar minhas contas, eu estou anulando a palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Então, quando eu declaro o contrário, eu estou anulando a palavra de Deus na minha vida. Se a palavra de Deus diz que vai suprir as minhas necessidades, eu preciso crer que as minhas necessidades serão supridas. Agora, quando eu digo que não, quando eu digo o contrário, eu estou indo na contramão daquilo que Deus prometeu. Não estou crendo, não estou colocando fé. Mas se você mudar a sua maneira negativa de falar ou pensar, baseado nas promessas de Deus, Ele vai enviar suprimento. Ele vai enviar o milagre financeiro que você precisa. Ele vai enviar a cura que você precisa. Ele vai enviar o milagre na área que for da tua vida, na tua vida sentimental. Quem está entendendo isso? Diga amém. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. Que tem um vocabulário que a gente não precisa usar mais na nossa vida. E a verdade é que eu fiz uma listinha aqui do que a gente não pode mais falar, nem determinar isso sobre a nossa vida. Olha só, eu quero que você declare isso junto comigo e dizer assim, ó, nunca mais, tá? Eu falarei. Agora vamos lá, para que nunca mais você vai falar. Fala assim, nunca mais eu vou falar. Eu não posso. Isso você não vai falar mais. Amém? Por quê? Porque nós vamos pegar cada coisa que eu não vou falar, vamos pegar um versículo bíblico para você entender o porquê que você não vai falar mais. Esse eu não posso, você não vai falar, porque lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, lá diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então você não pode dizer eu não posso. Quem está entendendo, diga amém. Esquece eu não posso. Tenho medo. Diga assim, eu nunca mais direi que eu tenho medo. Porque é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Presta atenção. Quando você diz, eu tenho medo, eu não vou porque eu tenho medo. Não vou fechar aquele negócio, não, eu tenho medo.
Eu vou fazer uma entrevista de emprego, não, eu tenho medo, não vou passar. Queridos, Deus não nos deu o espírito do medo. O pastor chamou para abrir o culto, não, eu tenho medo, não vou porque eu tenho medo. Deus não deu o espírito do medo. Então você não vai dizer mais, eu não tenho medo, acabou. Outra coisa que você não vai dizer mais, não tenho fé o suficiente. Tem gente que fala assim, não, mas eu não tenho fé para isso. Não, você vai conquistar, não. Sei lá, isso aí já é demais. Quem está entendendo? Romanos, capítulo 12. Romanos 12, 3. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Presta atenção. Que Deus repartiu a cada um. Então você não pode dizer, eu não tenho fé o suficiente. Deus deu uma medida de fé para cada um. Quem entende isso, diga amém. Você nunca mais vai dizer, eu sou fraco. Diga, eu não direi que sou fraco. Amém. Então vamos abrir lá em Salmos, capítulo 27. Salmos 27, versículo 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é fortaleza na minha vida. A quem temerei? Presta atenção, o Senhor, Ele é o que na sua vida? Ele é o que? Fortaleza, diga fortaleza. O Senhor é minha fortaleza. Queridos, né? E por que muitas vezes a gente fica falando, não, eu sou fraco. Não, para mim, você não tem negócio de fraqueza, não. Não usa mais esse termo na sua vida, tira fora. Você nunca mais vai dizer que você não tem sabedoria ou que você é burro. Presta atenção. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Pegou a visão? Presta atenção. Não adianta você dizer, eu não tenho sabedoria, eu não vou conseguir fazer, porque eu não tenho inteligência suficiente para isso. Irmão, o próprio Cristo, né? O Deus da sabedoria, é Ele que, da parte dele, que nós recebemos a sabedoria, né? Diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça. Quem entende isso, diga amém. Então você também nunca mais vai dizer, diga assim, eu não direi que Satanás tem poder em minha vida. Você já viu aquelas pessoas que morrem de medo do diabo? Não, irmão, porque o diabo, não, cuidado, o diabo vai me dar uma rasteira, né? Não, porque o capeta, não, porque eu vi um vulto ali, porque o capeta, não sei o que, não, sabe? Não, fizeram macumba para mim, ai meu Deus, estou perdido, fizeram uma macumba para mim. O diabo vai me pegar.
Irmão, você não tem que ter medo do diabo. Nós temos que temer a Deus. Então, ter medo do diabo é dizer que ele tem poder na sua vida. Talvez você não declare isso, o diabo tem poder na minha vida. Mas as suas ações é de quem empodera o diabo. Não, queridos. O empoderamento que nós temos que dar é para Deus, o Espírito Santo, Ele está em nós. Então, você nunca vai declarar que o diabo tem poder na sua vida. Olha só, 1 João, capítulo 4, versículo 4 também, diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diga assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Quem que está no mundo? A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. Mas quem é maior? Quem está com você? Deus está com você? Você crê que Deus está com você? Então, se Ele está com você, meu irmão, esquece. Não tem assombração, né? Não tem fantasma, não tem demônio, não tem capeta nenhum que vai poder abalar a tua fé, que vai poder deixar você temeroso. Quem entende isso, diga amém. Então repita comigo assim: eu não direi que estou derrotado, porque a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Queridos, não dá para andar dizendo, não, estou derrotado, não perdi. Não, isso não. Queridos, Deus nos chamou para sermos vencedores. Agora diga assim: eu não direi que estou doente. Irmão, isso é uma coisa que tem gente que, não, pastor, como que eu não vou dizer que eu estou doente se realmente eu estiver doente? Presta atenção, tem um jeito melhor de dizer que você está passando por um momento de enfermidade. Se alguém perguntar para você, e você como que está? Estou melhor, estou me recuperando, Jesus está me curando, né? Ah não, como é que você está? Estou doente, estou morrendo, não vou aguentar não. Tem gente que chama a doença para si. Isaías capítulo 53 diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então esquece, irmão. A doença não pode te dominar. Se você determinar, eu estou doente, a gente fala, eu estou doente, ainda toma para si a doença. Como eu falei aquela hora, a minha enxaqueca, a minha dor de cabeça, o meu câncer, né? A minha dor no joelho, a minha dor na perna, né? A minha dor de estômago, a minha úlcera. Nossa, a minha úlcera hoje não é sua não, irmão. Joga essa úlcera fora. Profetize a bênção sobre a sua vida. Diga assim: eu não direi que eu estou ansioso. Irmão, às vezes parece besteira, ansioso. Mas hoje é a doença do momento. Crise de ansiedade. A pessoa fica, estou em crise. Uma crise de ansiedade. E fala com a boca cheia, como se fosse bonito ter crise de ansiedade. Aí a pessoa vive passando mal, ansioso. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz para a gente lançar sobre ele todas as nossas ansiedades. Nós precisamos depositar nosso anseio nas mãos do Senhor. E hoje a molecada nova, rapaz, está tudo. O que foi? Não, estou em crise. O que é isso? Estou em crise de ansiedade. Irmão, lança isso para o Senhor. Não fala, eu estou em crise de ansiedade. Nem que você esteja, mas você vai escapar dela. Você vai lançar isso para o Senhor. Crendo, se ele falou para jogar ansiedade nele, é porque ele dá conta. Ele dá conta de resolver. Quem entende isso também? Então não tem crise, irmão. Diga assim: eu nunca mais direi que
eu sou escravo. Sabe, queridos, eu tive um problema quando eu entrei em recuperação. Eu não queria ir para a sala de narcose não, porque lá tinha que declarar toda vez, não, eu sou um adicto em recuperação, e a palavra adicto quer dizer escravo, né? Escravo de, né? E eu falei, não, eu não sou escravo não, né? E eu não sou mesmo escravo. Hoje eu sou escravo de Cristo. Sou servo do Senhor Jesus. E eu não declaro a ninguém que eu sou um escravo. Por quê? Segundo aos Coríntios, vamos ler comigo aqui, ó. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Nós somos livres. Diga assim, eu sou. Diga mais forte, não, eu sou livre. Nós somos livres, nós não somos escravos. Não sou escravo da droga, não, irmão. Eu fui escravo da droga. E como que você faz para ficar livre? Eu tomo remédio todo dia. O que é o remédio? Jejum, oração, leitura da palavra, Jesus na veia. Quem entende isso, diga amém. É isso. Eu não sou escravo, eu não declaro que eu sou escravo de nada. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo. E aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. A liberdade. Diga assim, eu não direi, me ajuda aí, fala mais forte, eu não direi, eu estou condenado. Irmão, você não está condenado. Essa palavra não existe na sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Diga assim, há poder nas minhas palavras. Diga assim, a minha boca, a minha língua tem poder de atrair bênção ou maldição. Mas hoje, eu escolho a bênção. É isso aí, amado. Presta atenção. Sabe, a gente precisa ficar atento com aquilo que sai da nossa boca, para a gente não atrair coisa ruim para a nossa vida. Porque tem poder nas nossas palavras. E esse que eu estou falando não é simplesmente o fato que você falou uma vez, mas muitas vezes nós adotamos um costume de murmuração e reclamação, e a gente sabe que a murmuração foi o que atrasou há 40 anos do trajeto de 40 dias do povo que saiu do Egito para atravessar o deserto. Pastor, então eu estou atrasando aquilo que Deus tem na minha vida? Pode ser. Pode ser que Deus já era para ter concedido tantas coisas para você. Pastor, o senhor falou aí que o senhor foi no culto ontem, querido, a respeito do que eu estava orando há um tempo. E ontem foi um despertar e eu percebi que eu estava liberando algumas palavras erradas. E ontem eu fui no culto e eu não sei se o meu jeito assusta das pessoas, porque quando eu não conheço muitas pessoas, até eu começar a conversar, eu fico meio sério. Né? Fiquei meio sério, assim. E aí no final, né, o irmão Kobayashi falou, não, vai lá receber oração e tal. Eu, não vou não, mentira, né? Quase perdendo a benção. Aí a mulher veio orar por mim. Irmãos, é incrível. É incrível como Deus, Ele responde a oração. Eu não vou contar exatamente o que foi, porque eu recebi uma palavra para contar só depois quando a bênção chegar. Mas exatamente aquilo que eu estava orando. Mas eu percebi o quê? Que dentro daquilo que ela falou, tem muitas vezes que eu estava dizendo a respeito daquilo. Eu não tenho. Eu não tenho. Ainda não dá. Não dá para fazer. Não por conta disso. Não por conta daquilo. Eu percebi que eu mesmo estou atrapalhando o processo de Deus da minha vida, na vida da igreja.
E aí por isso que essa mensagem veio, há poder nas palavras. E o Senhor fala para mim, muda o teu vocabulário, muda aquilo que você fala, passe a entrar em concordância com a minha palavra. Eu sou o Jeová Jireh. Falei, Deus do céu, como eu estava sendo idiota, agora não vou ser mais. Quem entende isso, diga amém. Então, há poder nas palavras, querido. E tem tantas coisas, parece que a gente já sabe as coisas, mas a gente esquece. Tem tanta coisa, querido, que a gente já viveu na vida, tantas vitórias que a gente já obteve, tantas lutas que a gente já venceu, né? A gente sabe o caminho da vitória, mas muitas vezes parece que a gente retrocede. Mas o Senhor trouxe você aqui nessa noite, e o Senhor também falou no meu coração, por quê? Porque Ele quer nos conduzir para o caminho da vitória, o caminho do progresso, o caminho do crescimento, o caminho que Ele trilhou para as nossas vidas. Então, queridos, eu não sei o problema que cada um está enfrentando aqui nessa casa. Cada um tem as suas lutas particulares, mas uma coisa eu quero liberar sobre a tua vida. Irmão, comece a viver, né, como você já tivesse recebido ou ultrapassado essa luta que você tem enfrentado. Pastor, a luta é grande, é travada. Irmão, se comporte como alguém que já venceu essa luta. Comece a profetizar sobre a tua casa, comece a liberar a palavra de bênção sobre a sua casa. Quem confessa a bênção vai receber vitória. Quem confessa a maldição só vai atrair coisa ruim. E isso vale, queridos, não só para a nossa vida, mas também, quem é mãe que levanta a mão? Né? E os pais, cadê os pais? Levanta a mão. Para a vida dos nossos filhos. A gente precisa entender que nós precisamos liberar sobre a vida dos nossos filhos palavras de bênção. Se eu libero só palavra ruim, negativa para o meu filho, é exatamente aquilo que ele vai se tornar. Quantas vezes você já viu aquela mãe, né, que não tem freio na língua e começa a brigar com a filha, você é uma vagabunda, você não vale nada, você é uma perdida, você é uma estúpida, né, uma idiota, né? E só liberando a palavra, de repente, a menina vira tudo aquilo que a mãe falou. O pai brutão, né? Seu burro, seu idiota, você não sabe nada, sabe? Trata só do seu cavalo, né? Daqui a pouco vê o menino na rua puxando carroça, pegando latinha na rua. Mas por quê? Porque o pai determinou aquilo na vida dele. Quem está entendendo? Porque palavras negativas vai atrair coisa negativa, vai trazer coisa ruim. Então, nós precisamos confessar a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Confessar a bênção do Senhor sobre a nossa família. Quem entende isso, diga amém. Então, a partir de hoje, você vai mudar esse comportamento. Eu não estou falando de uma palavra que você liberou uma vez. Eu falo de pessoas que, às vezes, levam uma vida de murmuração e palavra negativa. Que não é só a palavra que ele está liberando naquele momento, mas já é um comportamento natural para ele ser murmurador. A mentalidade precisa mudar, a cabeça precisa mudar. Nem que para isso você tem que fazer um exercício mental, mas precisa mudar. Precisa transformar. Sabe aquela pessoa que já acorda já com o mau humor incorporado, né? Para não falar o capiroto, né? Aí o mau humor em pessoa já acorda já daquele jeito. Que desgraça. Que merda de vida. Queria morrer, não queria nem ter acordado hoje. Irmão, está repreendido em nome de Jesus. Levanta a tua cabeça e começa a declarar a bênção do Senhor sobre a tua casa. Sabe o que é você abrir os seus olhos e vai dizer, oh, bom dia, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, mais um dia de vida. Eu acordei para fazer a diferença nessa terra. É hoje que o capeta vai sofrer comigo, porque eu vou orar, porque eu vou jejuar, porque eu vou fazer a diferença. Alegria, alegria. Né? Acordou, é casa tudo quebrado, pegando fogo. Alegria, irmão. Determina a bênção sobre a sua casa. Está dando tudo errado, mas alegria. Se alegre. Determina a bênção sobre a sua casa. Determina a bênção sobre a sua família. Levanta a sua autoestima.
E para de murmurar, para de profetizar coisa ruim na tua casa, para de profetizar coisa ruim na tua família, para de determinar porcaria dentro da tua casa, mas determine a bênção do Senhor. Eu não tenho força para isso, pastor. Não aguento, mas a alegria do Senhor é a sua força. Traga o Senhor para dentro da tua casa. Irmãos, às vezes eu falo assim, porque eu sempre prego, mas eu não saio de casa sem orar. Né? Às vezes eu falo isso não é para dizer para os irmãos, eu estou orando, não estou orando. É porque nós, como pastores, a gente tem que motivar vocês também a fazer coisas que alegrem. Agora, se você não começar a experimentar, né, uma vida de oração, nem que seja ali, começar com um pouquinho, 5 minutinhos por dia. Depois disso, se você vai aumentando, você vai melhorando isso. Quanto tempo que o Senhor não vê o seu joelho dobrado no pé da sua cama? Há quanto tempo que Deus não vê você levantando a sua voz, a não ser na igreja, levantando a sua voz e falando com Ele, determinando a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. E às vezes você quer viver um sobrenatural, você quer ver um milagre de Deus acontecer na sua vida, você quer ver as suas finanças, né, sendo restauradas, você quer ver muita coisa, você quer ver, mas aí você não tem tempo com Deus. Sabe? Um crente que não ora é a mesma coisa um homem que contrata um seguro para o carro dele e não paga a parcela. E querer garantia. Não, roubaram meu carro, eu quero. Mas você não pagou o seguro, irmão. Não, mas tem seguro, mas você não pagou. Como que você vai receber o carro te levado? O crente sem oração é assim. O cara não ora, né? E aí quer que Deus proteja. Não que Deus não pode proteger, irmão. Ou vai proteger só quem ora. Mas eu quero que você entenda, queridos, que o relacionamento com Deus ele pode fazer toda a diferença na sua vida. Que quando você desenvolve um relacionamento com Ele, você entende que a bênção do Senhor, ela correrá atrás de você e te alcançará. Você não precisa mais ficar correndo atrás da bênção. Ela vai te perseguir. O milagre dele vai te alcançar. Essa luta vai passar. A vitória vai chegar. Quem crê isso também? Mas é muitas vezes necessário, querido. Deus não trata a gente como um fantoche. Presta atenção, nós não somos fantoches na mão de Deus. Tem coisas que dependem sim de ação do homem. Depende sim de uma ação minha, de uma atitude minha, de uma perseverança minha, de um joelho meu dobrado, de uma palavra de bênção liberada. Quem entende isso, diga amém. Para a gente finalizar, eu lembro quando Deus pegou Ezequiel em espírito e levou ele no meio de um vale de ossos secos. E a palavra diz que aqueles ossos estavam sequíssimos. Presta atenção. Deus olhou para Ezequiel e disse assim: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel falou para Deus assim: Senhor, tu o sabes. Aí Deus fala para Ezequiel: profetiza, profetiza, ó filho do homem, profetiza e diz assim: ossos secos, assim diz o Senhor Jeová. E a palavra de Deus diz que Ezequiel profetizou segundo o Senhor lhe deu ordem. E quando ele começa a profetizar, liberando palavras, dizendo para aqueles ossos que sobre eles haveria nervo, que sobre eles haveria carne, que sobre eles haveria pele. A palavra diz que houve ali um rebuliço grande, e cada osso se juntou com o seu osso e se colocou de pé um exército grande e extremo. Presta atenção. Aonde que começou toda essa restauração no livro de Ezequiel? Como que começou essa restauração? Através da palavra. Através do quê? Da palavra.
Deus mandou Ezequiel abrir a boca e falar. E você sabe que eu quero convidar você nessa noite a abrir a tua boca e falar. Abrir a tua boca e liberar a palavra. Profetizar. O que é profetizar? Profetizar é liberar a palavra. É determinar sobre o vale de ossos secos. Eu não sei o vale que você tem vivido. Eu não sei as lutas que você tem enfrentado, que você pode chamar de vale. Eu não sei qual o vale do o seu vale de osso seco que você tem enfrentado. Talvez você olhe para a sua situação hoje, mas você pode dizer assim, não tem jeito, não tem solução. Como um osso seco, é impossível que ele reviva. Mas Deus perguntou para Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E o Senhor manda perguntar para você nessa noite, tem solução para o seu problema? Tem jeito para o seu problema? Tem reversão para esse problema? Tem como esse problema ser solucionado? Responde para ele. Diga para ele assim, Senhor, tu sabes. Diga em alta voz comigo, diga assim, Senhor. Diga forte, Senhor, tu sabes. Você sabe que Ezequiel falou isso para Deus? Porque Ezequiel sabia que todo poder, todo domínio, toda autoridade estava na mão dele. Ezequiel não disse isso porque era covarde. Ezequiel disse isso porque ele sabia com quem ele estava falando. Ele estava falando com o dono do milagre. É claro, queridos, que o que Deus mostrou para Ezequiel foi em espírito, foi uma visão. Mas o que Deus estava mostrando para Ezequiel? Deus estava mostrando para Ezequiel a restauração vindoura do povo de Israel. E sabe, o Senhor trouxe você aqui nessa noite porque Ele quer te mostrar a restauração que está vindo na tua casa, a restauração que está vindo sobre a tua família, a restauração que está vindo sobre o teu lar, sobre você. A mudança que Ele vai fazer, a mudança de comportamento, de conduta de uma pessoa que andava murmurando, reclamando, amaldiçoando, em uma pessoa que confessa a bênção, que determina a vitória e que só libera as palavras, que só saem palavras da sua boca, palavras que estão em conformidade com a vontade de Deus, em conformidade com a sua palavra. Poderão reviver esses ossos? Senhor, tu sabes. Então profetiza, filho do homem, profetiza. E esse Deus de obras completas colocou de pé um exército que estava morto. E esse Deus, que é um Deus de obras completas, Ele colocará de pé tudo aquilo que estava caído na tua vida. As tuas finanças estão caídas, pode ter solução para as tuas finanças. Deus vai entrar com providência, Deus vai entrar com solução. A tua vida sentimental está destruída, está acabado, seu coração está moído. O Senhor entra com providência, Ele te cura, Ele te restaura, Ele te coloca de pé. A minha família, pastor, está devastada. O Senhor é o Deus que restaura a família. O Senhor é o Deus que faz obras completas. Ele não faz nada pela metade. Aquele exército estava de pé. Mas ele diz assim, ainda falta uma coisa. Falta o Espírito. Falta o Espírito. Ele fala para Ezequiel, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diga o Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que eles vivam. Você percebe que tudo começa na palavra? Você percebe que tudo começa no liberar a palavra?
e palavras segundo a vontade de Deus. Ezequiel fez como o Senhor lhe deu ordem. Então, porque as suas palavras, as palavras que têm saído da tua boca, não estão em conformidade com a palavra de Deus, chega, não tem como dois andar juntos se não estiver de acordo. Aquilo que sai da minha boca tem que estar em conformidade com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito na palavra. Quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a ser um Ezequiel dessa noite da tua família.